Hey guys, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que eu tinha prometido já algumas vezes aqui em vários vídeos, então agora finalmente vai fechar ali esse ciclo, esse monte de vídeo, né, que vão indo para a mesma direção, que é a agenda. Se tem uma coisa que eu aprendi, mas eu aprendi errando muito, sofrendo pra caramba, igual eu sofri nesses últimos 2 dias, justamente por eu não aplicar esse negócio da agenda que eu vou mostrar para vocês, foi que a agenda é soberana. A agenda tem que ser soberana na tua vida. É claro, Deus está acima de todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo, mas a agenda tem que mandar no seu dia. Ela tem que controlar o teu dia. De uma forma que, claro, metafórica, de uma forma figurada, beleza? É o seguinte, você tem que usar agenda. E eu já vou desarmar um pensamento que pode vir na sua cabeça. Não estou falando de to-do list, não estou falando de checklist de coisa que você tem que fazer no dia. Isso aí não vai funcionar. Isso não vai te ajudar em nada, beleza? Porque você vai colocar ali as coisas que você precisa fazer, você às vezes não, às vezes e na maior parte das vezes não vai conseguir terminar, não vai conseguir fazer todas aquelas coisas, elas vão acumulando, aquelas atividades vão sendo deixadas para depois, e você não consegue matar, por exemplo, a procrastinação com checklists. Você não consegue matar essa dificuldade de saber qual passo dar agora, aquela ansiedade de indecisão. E isso foi o que aconteceu comigo durante muito tempo na minha preparação e me atrapalhou muito. Eu acho que eu poderia ter ido muito melhor se eu tivesse começado na largada já sabendo dessas coisas. E me atrapalhou nesses últimos 2 dias. Eu dormi muito mal na segunda e na terça. E também tive muita ansiedade, tive muitas horas ali procrastinando, perdendo tempo mesmo, porque eu não tinha uma agenda. E a agenda pode te salvar da procrastinação e da ansiedade. Com toda certeza, eu te garanto isso. Só que você tem que usar ela da forma certa. Para que tu vai usar uma agenda? Você vai usar ela para você alocar as suas horas, para que você defina as horas que você vai utilizar e para que você vai utilizar aquelas horas que você selecionou, que você alocou. Então você vai alocar ali 3 horas para você estudar, 4 horas para você trabalhar, por exemplo. Você vai alocando nos seus dias, na sua semana inteira, as horas que você vai utilizar. E aqui eu quero falar algo que pode parecer bem esquisito, mas eu aprendi na prática e lendo o livro Indistraível, do Nir Eyal, que eu recomendo que vocês leiam, pode até ser utilizado como repertório de redação. Eu, durante o ano, usei ele várias vezes nos meus treinos de redação. Enfim, é o seguinte, você tem que alocar tempo para tudo. Para tudo. Você não vai ficar robótico, você vai perceber que a sua vida vai ficar muito mais feliz, muito mais gostosa se você fizer isso que parece ser robótico e esquisito. Você vai alocar tempo para tudo. Não tô falando para você ser um neurótico e botar os minutos em que você vai almoçar, que você vai cagar, nada do tipo. Mas eu tô falando de você botar tempo para tudo. Então, por exemplo, você vai botar a hora que você vai ficar vendo Reels. Você vai colocar a hora e quanto tempo vai durar a sua sessão de jogos. Você gosta de jogar videogame com seus amigos. Você vai colocar assim: vou jogar videogame às 19 até às 21 horas. Eu vou ficar conversando com a minha família, vou sair com a namorada no sábado às 6 da tarde até às 8h30, por exemplo. Você vai colocar exatamente de maneira assim metódica as horas que você vai utilizar e vai alocar tempo para essas coisas. Pode parecer estranho, né? Eu vou colocar o tempo que eu vou passar com a minha família, o horário que eu vou conversar com meu pai, que eu vou ficar com a namorada numa agenda. Isso é uma coisa fria, isso é uma coisa maldosa para as relações. A real é que não é. E o contrário seria ruim para suas relações. Então olha só como é que as coisas vão se conectando, como é que o minha C3 vai fechando. Agora eu vou embasar o meu argumento. Seguinte, Nir Eyal afirma isso, e você pode perceber na prática que quando você não aloca exatamente o tempo para suas atividades, elas começam a ter uma certa sobreposição. Isso aconteceu muito comigo no início da minha plataforma, que era o seguinte: eu não alocava o horário que eu ia cuidar da plataforma, e nem o horário que eu ia gravar as aulas. Então o que acontecia? Eu acabava cuidando da plataforma ou cuidando das vendas quando era para estar com a namorada, por exemplo. Naquele momento que eu deveria estar ali, presente, atento,
conversando com ela, eu estava ali tentando ver alguma notificação no celular, checando algum e-mail para resolver algum problema, alguma coisinha da empresa. Você começa a ter sobreposições nas suas atividades. E essas sobreposições, elas são terríveis, porque elas impedem você de fazer as coisas bem feitas. Eu não estava nem prestando atenção nela e nem resolvendo nada de útil, nem fazendo nada de muito produtivo para minha empresa. E isso aí tem até uma questão científica, que é a parada da atenção residual, que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque ela é bem problemática, essa questão da atenção residual, e pode te afetar muito se você não tomar cuidado com ela. Mas enfim, voltando aqui. Tu precisa definir, porque olha que cruel, você vai, o momento que era para você estar com a sua família, você vai ficar com vontade de estar estudando. Isso acontecia, até postei um vídeo assim, quando eu saio eu tô com vontade de estudar, quando eu tô estudando eu tô com vontade de sair. Ou o momento que era pra você estar com a família, você tá ali tentando e tá querendo pegar o celular toda hora e não tá prestando atenção nem no celular direito, nem na sua família. Então, cara, é uma coisa cruel. Você acaba dando o tempo que sobra para as pessoas que você gosta. Você começa a dar o tempo que te resta, que tá ali, ó, que você não vai usar para nada. Você acaba jogando esse tempo para os seus familiares, para alguém que você gosta. É muito mais amoroso você ter um tempo definido. Você falar assim, olha, eu reservei esse momento do meu dia, da minha semana, para os meus amigos. Isso é um sinal que você se importa com essas pessoas. E isso aí vai te impedir de ficar tendo essas sobreposições. Porque você vai seguir de uma maneira assim obediente à tua agenda. Se você alocou os horários, mesmo que você tenha cometido um erro, durante aquela semana inteira, siga a tua agenda. Siga o que você definiu. Se você colocou 2 horas para estudar, você vai fazer o quê? Você vai estudar. E você só vai estudar durante esse horário. E daí você vai dar o seu máximo durante essas 2 horas. E depois você pode fazer as outras coisas que você foi alocando. Vamos lá. 2 pontos que eu posso puxar. Que é o do burnout, que eu já falei uma vez. E o da ansiedade e da procrastinação. Eu vou pro do burnout. Isso aqui vai te evitar ter burnouts. Olha só, um desdobramento disso aqui. Porque você vai estudar muito, você vai estudar de maneira produtiva, vai estudar talvez por algumas horas, longas horas, mas você não vai ficar tendo burnout. Por quê? Você não vai estar trabalhando em excesso. Quem tem burnout é quem tem essas sobreposições. Trabalha pra cacete, tem muitas horas no trabalho, mas não é produtivo, não trabalha direito. Quando chega em casa tem que continuar com coisa e atividade, pensando o tempo inteiro em coisa e problema do trabalho. Daí que o cara ele tem essa pifada, o cérebro dele não aguenta. Agora, se você tem momentos reservados para lazer, para família, para namorada, para esposa, se você tem esses momentos em que você se desliga do trabalho, do estudo, você não vai ter um burnout. Tá pegando a ideia? Tá pegando a noção? Agora eu vou para outro ponto que eu falei ali da ansiedade, da procrastinação. Se as suas horas estão alocadas e elas já estão definidas antes do início daquele dia, você vai seguir elas, você só vai obedecer às ordens. Você não vai ficar com ansiedade e nem vai ficar procrastinando. A procrastinação vai acontecer quando você tem alguma coisa para fazer, você sabe, por exemplo, que tem que estudar hoje, sabe até a matéria, tem que estudar citologia, mas você não definiu, alguém me ligando aqui, você não definiu um horário para você fazer isso. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar enrolando, vai pegar uma outra atividade que não era para fazer naquele momento e por aí vai. Tiveram que me ligar e eu tive que atender aqui, era um assunto importante. Mas enfim, voltando aqui. Se você não tem definido o que você vai fazer, você começa a ficar perdido. Começa a botar atividades que não são essenciais ali naquele primeiro momento e você fica adiando aquela que você sabe que é um pouquinho mais dolorida, que é um pouquinho mais chata de você fazer. Então, defina. Realmente, coloque exatamente aquilo que você vai fazer. Limite as opções para você eliminar aquele efeito Netflix. Sabe quando você tem muitas opções, você tem aquele efeito da Netflix. Você tem muitos filmes, muitas séries, então você não escolhe nenhuma. Porque tem tanta coisa para escolher que no final você não escolhe nenhuma. Então, limite as opções. Deixa um caminho reto para você fazer. Eu vou fazer isso, 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 isso. Acabou. Você não tem para onde fugir, você não tem várias oportunidades, várias escolhas. Porque senão, vão começar a aparecer várias oportunidades para você fugir
daquele desconforto que é ficar estudando e ficar fazendo questão, pelo menos que você acha que é. Você vai ter ali uma cama para arrumar, você vai ter um quarto para organizar, vai ter uma louça para lavar ali, vai ter que agora dar uma ajudada num colega, vai ter uma notificaçãozinha que você precisa tirar aquela bolinha vermelha. E daí você vai procrastinando porque você não definiu a hora que você ia começar. Você vai estudar citologia? Vai, mas tem que ser hoje, mas não necessariamente agora. Não está definida a hora. Pegou a ideia do checklist, como que ele não te ajuda nesse sentido? Então realmente defina as horas, aloque tempo. E daí é o seguinte, embora eu seja contra o cronograma, porque ele é autoritáriozão, ele fica falando em que momento você vai estudar a matéria, quantas horas, isso aqui é totalmente diferente. Estou falando que você vai definir as suas metas daquele dia, daquela semana, e vai colocar elas ali para você fazer. É diferente do cronograma industrializado, que eles passam todas as matérias do Enem com um horário fixo para você pegar. Às vezes você vai estudar aquelas 4 horas, né, de física, e aí você vai pensar, bom, amanhã eu vou ter que estudar de novo física, não vou poder mudar para outra matéria. Vou ter que estudar de novo durante, sei lá, 3 horas para que eu consiga pegar mesmo esse conteúdo, para que eu realmente elimine a lacuna. Essa é a flexibilidade do método Patrola. Mas essa questão da agenda é essencial para você evitar ansiedade e burnout. E daí essa flexibilidade ela vai ser atingida quando você estiver periodicamente revisando e analisando como foi a sua agenda. Então você vai olhar, deu certo? Consegui fazer as coisas que eu queria? Passei pouco tempo estudando. Amanhã eu aumento. Ou você faz a análise de 3 em 3 dias. Eu prefiro fazer de 1 em 1 dia. E também uma outra, né, de semana. Talvez umas 2 análises. Uma análise para dia e uma macroscópica para semanas. Opa, essa semana eu estudei pouco. Passei tempo demais com os amigos e gastei muito. Semana que vem eu vou reduzir o tempo com os amigos e aumentar o tempo de estudo, porque eu acho que eu aguento. Semana que vem você ficou cansado, ficou tristão, ou pensou assim, cara, eu tô ficando muito assim, improdutivo porque eu tô exagerando nas horas de estudo. Diminui as horas de estudo, aumenta um pouquinho de academia. E por aí você vai, sempre recalculando e sempre vendo como é que você tá. Assim, você não vai começar naquele ânimo de 1 a 2 semanas e depois você vai parar. Você vai constantemente melhorando e adaptando a sua realidade e ao seu estado emocional atual, a sua rotina, e vai cumprindo a sua trilha de conteúdos, ao invés de cumprir um cronograma. E aí você evita ansiedade, evita burnout, evita procrastinação. Funciona pra caramba. E é bem simples de você aplicar. O que você precisa é aplicar e obedecer a sua agenda. Não ficar criando exceções. Realmente seguir ela, que é o que a gente fala de time box. Você vai encaixotar os tempos, alocar as caixas de tempo que você vai usar para cada coisa. E você vai perceber, cara, é uma delícia quando você começa a viver desse jeito. Você fica organizado, o seu dia é mais previsível. E assim, pode aplicar. Você vai ver que vai ser muito bom para você. Então, se você curtiu, se você quer mais mentoria, se você quer ajuda para criar uma estratégia bem individualizada, pode mandar mensagem para mim no Instagram, mandar mensagem aqui no YouTube. Eu estou à sua disposição para te ajudar gratuitamente, sem compromisso. Então, inscreva-se aí no canal e dá um like aí para ajudar, para que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo. Valeu? Até mais e boa preparação para 2025. E boas festas também, né?